meu esposo, né? Nós temos 2 filhas, Marília e Débora, ficaram em casa, né, com a minha mãe. E eu estou a serviço do Senhor, né, como serva do Senhor, e estou à frente, né, liderando as mulheres do nosso estado. Então é uma alegria para mim estar aqui com vocês e saber, né, que essa igreja continua firme nesse propósito, né, de engrandecer o nome de Deus e de fazer aquilo que o Senhor tem nos confiado, formar discípulos do Senhor Jesus. E isso é o que nós, mulheres cristãs, fazemos, é preparar nossas crianças, nossas meninas, nossas mulheres, para que elas estejam moldadas segundo a palavra, para que elas cresçam no conhecimento da palavra, para que elas amem a palavra e que elas vivam servindo segundo a palavra. Então é esse o nosso objetivo, né, como mulheres cristãs. E do nosso texto, o versículo que nos foi dado, só um minuto. O texto que as irmãs escolheram, né, como a divisa para essa noite. Então, nós vamos ler aqui Romanos, nós vamos ler o versículo 1 e 2. As irmãs escolheram o versículo 2, não é isso? Mas nós vamos ler o 1 e o 2, e diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Esse capítulo de Romanos, não sei como está na Bíblia de vocês, mas nessa que eu estou usando, ele tem um título, e o título é A Nova Vida. Então aqui nesse capítulo, o apóstolo fala conosco, ele nos convida, nos chama para que nós possamos viver uma nova vida, uma vida verdadeiramente transformada, uma vida verdadeiramente moldada pela palavra de Deus. Então, a irmã fez aqui uma oração, né? Ela orou, ela clamou pela nossa pátria. E nós temos visto, né? Temos assistido tantas mudanças, né? No nosso tempo, no nosso país. Nós temos visto tantas mudanças no mundo, tantas coisas, tantas informações e tudo tão rápido acontecendo. Então imagine como estão as mentes das pessoas, imagine como fica a nossa mente. São muitas informações, todas muito rápidas, então a gente está absorvendo todos os dias essas informações. E muitas vezes, muitos de nós entram muito cuidado com essas informações que estão chegando à nossa mente. E nós acabamos de ler aqui em 1 Tessalonicenses: retendo o que é bom, afastai-vos do mal. E é isso que Deus nos chama aqui na sua palavra, que nós possamos cada dia estar limpando, lavando, purificando a nossa mente através da palavra, através da leitura da palavra. Então assim, nós somos desafiadas pela palavra do Senhor, que ela vem nos chamar. E nesse texto, Paulo vem nos chamar, vem nos convidar a não nos conformarmos, mas estarmos a cada dia nos transformando, nos renovando, nos moldando segundo a palavra de Deus, e assim renovar
experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas nós sabemos, eu sei, você sabe, qual é a vontade de Deus para as nossas vidas? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Então nós vamos ver aqui nessa noite, né? Qual é a vontade de Deus para as nossas vidas? Então a gente começa vendo aqui no verso 1, a primeira palavra de Paulo: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Então Paulo está fazendo uma súplica, né? Como se Paulo estivesse gritando para cada um de nós, um apelo, né? Para que cada um de nós pudesse estar pensando que a cada dia nós precisamos ter esses versículos fazendo parte das nossas vidas. Ele está dizendo que nós precisamos estar nos transformando a cada dia, a cada amanhecer. Que isso precisa fazer parte da minha vida e da sua vida. Que a cada dia a gente possa pedir ao Senhor que trabalhe, que nos ensine, para que a nossa mente esteja preparada para ouvir e obedecer a sua palavra. Então, deixa eu só abrir aqui. Essa Bíblia tem umas páginas que grudam. Aí eu tenho um pouquinho de dificuldade para abrir. Peraí, só um pouco. Tiago, no capítulo 1, no verso 22, diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então é esse desafio que nós temos, né, de nos tornar praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Então Ele nos chama para que em todos os dias da nossa vida nós possamos praticar, porque ser apenas ouvinte não basta. Eu posso vir todos os dias à igreja, eu posso ligar o meu rádio, eu posso acessar ali no meu computador, no meu celular para ouvir a palavra, mas só ouvir não basta. Nós precisamos ser o quê? Praticantes. E assim nós vamos estar trabalhando a nossa mente para obedecer e para seguir segundo a vontade de Deus. Então aqui em Romanos 12:2, e não nos conformeis com esse século. Então é um alerta para a gente, né? Primeiro ele roga, ele suplica, ele nos pede e depois ele nos alerta: não vos conformeis. Então ele está dizendo: não se acomodem. A gente está vendo a situação de como está essa geração, uma situação dificílima, onde as pessoas debocham da palavra de Deus, onde as pessoas não querem ouvir a palavra de Deus, onde as pessoas querem viver ao contrário da palavra de Deus. Então o apóstolo ele nos chama: não se acomodem com essa situação, não se deixem levar por qualquer ideologia. E é o que mais que nós temos visto hoje. As pessoas querendo transformar a palavra de Deus, a palavra do Senhor, em algo comum, em algo banal. E se esquece que os padrões de Deus são muito altos. Ele quer muito mais para mim, para você, para as nossas vidas. Então nós precisamos resistir a tudo isso. Nós precisamos estar focados e centrados na palavra de Deus, para que a gente possa realmente obedecer. Então nós podemos ver aqui, né, da transformação que o versículo 2 fala,
mas transformai-vos. Então, um dos primeiros passos para a nossa transformação é o arrependimento. Eu posso ser amiga do Evangelho, eu posso estar na igreja toda quarta-feira, eu posso estar todo domingo, eu posso vir a EBD, eu posso estar no jardim de oração, mas se eu não estiver verdadeiramente com o coração arrependido, não haverá transformação. O arrependimento é o primeiro passo para que essa transformação aconteça em nossas vidas, aconteça em nosso viver. O arrependimento vai nos ensinando, né, a grandeza de Deus, o amor de Deus por cada um de nós, e nos ensina a não nos conformar com o mundo, não refletirmos ou agirmos da forma pecaminosa que o mundo age, que o mundo pratica. Então vai fazer com que a gente vá se afastando dessas práticas e vá se voltando para os braços do Pai. Então o apóstolo Paulo ele nos vai ensinar, né, como romper com o pecado e como manter a nossa vida focada, centrada em Cristo, sendo moldada por Ele. E assim nós vamos estar aprendendo a vontade dEle e como ela é boa, como ela é agradável. E muitas vezes a gente não entende, né? A gente quer a nossa vontade e não a dele. E nós precisamos aprender a entender e aceitar a vontade de Deus em nossas vidas. Outro ponto que nós vamos ver aqui para uma vida moldada, uma vida transformada pela palavra de Deus, de sermos homens e mulheres transformados. Primeiro ponto, o arrependimento. O segundo, nós precisamos ser uma nova criatura. E como é que nós vamos ser essa nova criatura? Né? Renovando a nossa mente. Nós somos convidados a nos transformar, a transformar, renovar a nossa mentalidade, a nossa mente, a nossa maneira de pensar. Aí nós vamos ver aqui, quando eu me torno uma nova criatura, eu estou demonstrando que eu não quero mais viver, que eu não quero mais agir conforme as coisas passadas. Eu quero ser agora uma pessoa inconformada. Eu não quero me conformar com as coisas que esse mundo faz, mas eu quero lutar contra essas coisas. Eu quero aprender a viver segundo a palavra, renovar a minha mente pela palavra do Senhor. Então, quando o apóstolo usa aqui os termos, né, transformação. Então, transformação, que no nosso dicionário significa mudança, né? Uma nova forma, a nova forma de alguma coisa, né? De alguém. No grego, essa palavra, né, tem o significado de metamorfose. E quando a gente fala metamorfose, nós vamos logo nos lembrar de algo que todos nós conhecemos. Todos nós já vimos uma lagarta, não é? O nascimento, a transformação. Então nós vamos ali ver o que? Uma metamorfose, uma mudança radical. E é essa mudança radical que nós precisamos ter em nossas vidas para sermos homens e mulheres de Deus. Homens e mulheres que vivem e se deixam ser moldados por Deus, pela sua palavra. Então a gente vê aqui que quando a gente vê aquele bichinho, a lagarta, a gente vê o quê? A gente pensa que sempre vai ser aquele inseto, vai estar ali, né, rastejando, né, tem aqueles seus hábitos de rastejar, de se locomover daquela forma, né, de comer ali aquelas folhinhas. Mas um belo dia, o que acontece com aquela lagarta? Ela entra no casulo.
E daqui a algum tempo, algo maravilhoso, algo milagroso vai acontecer. E o que é que acontece com ela? Se transforma numa linda borboleta. Os hábitos daquela lagarta mudam para sempre. Ela não será mais a mesma. Ela não vai mais andar rastejando. Ela agora vai voar. Agora imagine nas nossas vidas essa transformação. Para alguém que teve um encontro com Cristo, ela não pode, não deve jamais continuar a mesma pessoa. Essa pessoa, ela vai ser transformada completamente. Quem já teve um encontro com Cristo não volta a ser da mesma forma que era. Se você teve um encontro genuíno, você vai ter essa mudança milagrosa. Os hábitos da sua vida serão mudados. Seus pensamentos serão mudados. Porque agora você vai ter o fruto do Espírito em você. Então você não pode voltar a ser o que você era antes. A velha natureza, a velha criatura ficou para trás. Então nós vamos viver agora de uma forma maravilhosa. Essa mudança radical nos nossos atos. Então 2 Coríntios 5:17 diz o quê? Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Então, tem que ser assim na minha vida, tem que ser assim na sua vida. Se nós já tivemos esse encontro com Cristo, nós não podemos mais voltar atrás. Então, nós vamos viver a partir desse momento sendo o quê? Todos os dias moldados, transformados pelo poder da palavra, pelo poder do Espírito Santo que passa a habitar em nós. Então também a renovação da mente, né? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então nós vimos que a transformação, né? É a mudança radical, e agora a renovação da nossa mente. Renovação significa, né, lá no grego também, metanoia, significa mudança de mente. Então eu já não posso mais ter os mesmos pensamentos que eu tinha antes de conhecer a Jesus. Eu não posso mais ter minhas atitudes pecaminosas como antes. Mas agora a minha mente, ela tem que ser renovada, transformada. Meus pensamentos têm que ser agora coerentes com a minha nova forma de agir, de viver. Tem que ser coerente com aquilo que eu escolhi, que é a palavra de Deus. Então, para que isso aconteça, eu preciso alimentar a minha mente. Eu preciso alimentar os meus pensamentos. E eu só vou poder alimentá-los com a palavra. É ela que me fortalece, juntamente com a oração. São essas duas coisas que vão me fortalecer, que vão me moldar, que vai moldar a mim e a você, como novos servos, como novas pessoas que vivem para servir ao Senhor e para a sua glória. Então, o terceiro ponto, se eu já me arrependi, né, se já houve essa transformação, agora eu tenho que manter os meus pensamentos nas coisas do alto, nas coisas voltadas para o reino, as coisas voltadas para o Senhor. Só um minuto. Diz assim Colossenses 3: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto,
não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então, nós agora passamos a viver pensando somente nas coisas do reino, nas coisas referentes ao nosso Deus. Então, se eu vivo pensando nas coisas do reino, nas coisas de Deus, então eu tenho que seguir o exemplo de quem? De Jesus Cristo. Então eu tenho que saber perdoar, eu preciso saber amar, eu preciso saber valorizar o meu irmão. Não é isso? Então, se eu fizer tudo isso, se eu estiver aqui, como Paulo diz, me concentrando somente nas coisas do alto, eu vou estar buscando a palavra, eu vou estar estudando as palavras do Senhor de todo o meu coração, com todas as minhas forças. Eu quero estar com o coração aberto para cada dia colocar no meu coração a palavra e também em prática todos os dias na vida dos meus irmãos. Então, se eu continuar desejando essa vontade, se eu continuar desejando essa palavra, então eu vou entender o que é a vontade de Deus para a minha vida. E aquela vontade que nós falamos, que é boa, agradável e perfeita. E a chave para que eu entenda o que é essa vontade de Deus para mim, para a minha vida, é a obediência. Somos ou não somos obedientes ao Senhor? Então, quando nós passamos a obedecê-lo, nós vamos entender todas as coisas que acontecem. Nós vamos entender que a sua vontade é boa, porque ela coopera para o meu bem, mesmo que eu não entenda, mesmo que eu ache que não é, mas eu preciso buscar nele essa força e esse conhecimento. E no fim eu vou concordar que mesmo aquelas coisas, aquele momento que eu achava que não era bom, mas depois eu vou entender que tudo cooperou para o meu bem. A vontade de Deus, ela é agradável quando a minha vontade é igual à vontade de Deus. Se não bater, então não é agradável, porque você está o quê? Desobedecendo. Então eu preciso entender e aceitar a vontade dele em minha vida. A vontade de Deus, ela precisa se tornar a minha vontade. Então aí as coisas vão ser realmente agradáveis e vão fluir. E ela é perfeita. Quando é que a vontade de Deus é perfeita em minha vida? Quando a vontade dele passa a ser a minha vontade. Quando o melhor de Deus se manifesta plenamente em minha vida. Aí essa vontade passa a ser perfeita, porque ela é livre de defeitos. A vontade de Deus perfeita não tem defeitos. Ela é santa, ela é completa. Então aí nós vamos ver que agradável a Deus é aquilo que certamente vai ter a aprovação dele para a minha vida. Então, para que a gente possa pensar um pouquinho, quais tem sido ou qual tem sido a minha prioridade? Eu tenho buscado as coisas do alto. Eu tenho procurado renovar a minha mente pelo estudo da palavra. Eu tenho me deixado ser moldado ou moldada pela palavra. Então é para a gente pensar, né? O que é que a minha mente tem absorvido? De que é que eu tenho me alimentado? De que é que eu tenho alimentado a minha mente? Para que tudo isso aconteça, eu preciso o quê? Eu preciso estar no meu jardim de oração.
o meu Pai. Eu preciso estar orando, eu preciso estar lendo a palavra, eu preciso ter esse relacionamento íntimo com o meu Pai, com o meu Deus. Eu preciso estar no meu jardim secreto. Então, aí sim, eu vou entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aí sim, eu vou ter a minha mente completamente transformada. Então, ser um homem ou uma mulher cristã é deixar as coisas velhas para trás. É permitir que tudo se faça novo em nossas vidas. É não seguir mais os padrões desse mundo. Então, assim, nós seremos transformados e transformadas de glória em glória. Ter uma mente renovada, ter uma nova vida em Cristo, se deixar ser moldada. Então, não é apenas ir à igreja, é muito mais do que isso. Não é apenas você estar buscando a religiosidade, mas é buscar diariamente a intimidade com o Senhor. A mulher cristã, agora diretamente para minhas irmãs, né? Homens, vocês também podem receber na vida de vocês, mas especialmente para as mulheres. As mulheres que eu tenho certeza que cada uma que está aqui nessa noite já se deixou ser moldada e buscam ser transformada. Mas o sacrifício da mulher cristã a Deus é viver uma vida santa, uma vida agradável ao Senhor. Não deve ser moldada pelas pressões do mundo pecaminoso, mas deve ser transformada. As mulheres cristãs transformadas em seu comportamento, seu caráter tem que ser semelhante ao de Cristo. Nós não vamos mais nos ocupar com as coisas do mundo, mas nós vamos pensar igual ao nosso Senhor. Nós vamos demonstrar amor e amor genuíno, e é assim que Ele fez por nós quando se deu lá naquela cruz, quando Ele se entregou para salvar a minha vida e a sua. Então nós vamos buscar sentir pelo nosso irmão esse amor genuíno, esse amor sem hipocrisia. Nós vamos evitar o mal, nós vamos nos apegar ao bem, respeitando os outros, respeitando os nossos irmãos, desde a criancinha até o mais idoso. Nós vamos ser diligentes no serviço do Senhor, demonstrando esperança, alegria, paciência, perseverança, atendendo às necessidades uns dos outros, vivendo humildemente e pacificamente e retribuindo o mal com o bem. Então essas são as características de uma mulher moldada pela palavra, transformada, com sua mente renovada e transformada pela palavra de Deus. Então, que a minha alegria e a sua alegria, que o meu prazer e o seu prazer seja oferecer os nossos corpos, as nossas forças, a nossa inteligência, os nossos talentos, os nossos dons, entregar todo o nosso ser como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado a Deus pela Tua palavra, Senhor. Muito obrigado a Deus porque nós aprendemos a cada dia, Senhor, através, ó Deus, dos
estão aqui, essas mulheres santas, ó Deus, são mulheres que buscam, Senhor, a cada dia, Senhor, a transformação, a renovação das suas mentes, Senhor, através da Tua palavra, Senhor. E buscam, ó Deus, imitar, ó Deus, se espelhar, ó Deus, na figura do Teu Filho amado, Jesus Cristo, ó Deus. São homens e mulheres, ó Deus, que estão aqui, ó Deus, que buscam serem semelhantes, que buscam obediência, ó Deus, aos Teus ensinamentos, às Tuas palavras, Senhor. E nós queremos assim Te agradecer, ó Deus, pela vida de cada um deles, Pai. Nós queremos Te agradecer, ó Deus, porque de uma maneira tão especial, ó Deus, em cada detalhe, eles prepararam esse culto, Senhor, para que o Teu nome fosse glorificado, ó Deus, para que a Tua casa, ó Deus, estivesse aberta, ó Deus, para receber, ó Deus, a todos quanto aqui chegassem, Pai. E nós Te pedimos, ó Deus, que o Senhor continue fortalecendo, ó Deus, que o Senhor continue a cada dia, ó Pai, dando unidade, Senhor, a essas mulheres, ó Deus, que elas busquem, ó Deus, a todo dia, Senhor, em todos os dias, Senhor, o Seu jardim de oração, ó Deus, cada uma delas, procurem o Seu jardim de oração, que possam estar nessa intimidade contigo, Senhor, que possam estar, Senhor, levando a Tua palavra, ó Deus, aqueles que não Te conhecem, Pai. Senhor, muito obrigado por esse grupo de louvor, ó Deus, que aqui, juntamente, Senhor, com todos nós, Senhor, exaltaram, Senhor, glorificaram o Teu nome, Pai. Obrigado por essa igreja, Senhor, e Te pedimos, Pai, derrama as Tuas bênçãos, Senhor. Derrama, Senhor, as Tuas misericórdias, Senhor. E que o Senhor possa, cada dia, estar fortalecendo, transformando e renovando, para que nessa cidade, Senhor, ela seja um farol, Senhor, que possa resplandecer a Tua luz, Senhor, que possa brilhar, ó Deus, em toda essa comunidade, Senhor, e que assim muitos venham a conhecer a Ti. Abençoa todas essas mulheres, ó Deus, abençoa a dedicação e o amor que elas têm, Senhor, por estarem Te servindo, Pai. Então, Senhor, muito obrigada. Recebe esse culto, ó Deus, em Tuas mãos, com cheiro suave. Que seja agradável a Ti, Senhor, como está sendo para nós. Ó Deus, muito obrigada por tudo. É o que nós Te oramos, em nome de Jesus. Amém.